Neste momento, Dorival Júnior tem 74% de aproveitamento no comando técnico do Flamengo nessa sua terceira passagem pelo clube. O Flamengo vem atuando muito bem, além do aproveitamento em campo, tem tido um bom desempenho, tanto com o time A como com o time B, que tem atuado nas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Muitos dizem que Dorival simplificou, que o trabalho do Dorival é simples e por isso é tão rápido de ser assinalado. Será que isso é verdade? Vamos falar em cada detalhe sobre como o Flamengo de Dorival se comporta, quais são suas dinâmicas de saída de bola, de construção, defensivas, ofensivas. Vamos falar sobre tudo a respeito de Dorival Júnior no Flamengo? Então, se você tem interesse nesse vídeo, já deixa o like, compartilha o vídeo e espera aí a vinheta rolar. Boa! Não se esqueça de se inscrever no canal, eu esqueci de pedir. Pessoal, se você é flamenguista e curte analisar futebol através desse prisma tático, eu tenho um convite para te fazer, né? Membros do canal do Falso 9, membros deste canal, podem contribuir com o meu trabalho com R$5 por mês e farão parte de um canal de Telegram onde eu faço a transmissão tática dos jogos. Eu faço os comentários táticos durante as partidas, enquanto os jogos acontecem. Então, se você tem interesse em ouvir esses comentários durante os jogos, eu te convido aí para se tornar membro do canal, clicando aí no link na descrição do vídeo. Então, vamos lá, né? Vamos falar sobre Dorival e tudo, né? Será que é simples esse sistema? Vamos falar sobre cada pedacinho desse sistema do Dorival. Então, a escalação A do Dorival, todo mundo já conhece, né? Santos, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Rodinei, Thiago Maia, João Gomes, Everton, Arrascaeta, Gabriel e Pedro. E ela tem algumas variações, né? Via de regra, o Santos ele faz a saída de bola junto com os dois zagueiros. O Rodinei é quem dá a profundidade e a amplitude pelo lado direito. Pelo lado esquerdo não é o Felipe que faz isso, né? O Felipe acaba subindo por dentro. Quem tem responsabilidade de fazer isso é o João Gomes, mas por característica ele não vem fazendo. Então tem jogos que o Dorival posiciona o Arrascaeta ali, aconteceu muito nos jogos contra o Corinthians, e aí o time fica numa dinâmica parecida a um 4-3-3. Tem jogos que o Gabriel avança por lá, como no jogo contra o Atlético Paranaense, ele que fez essa função. Tem jogos com o próprio Pedro e tem jogos que ninguém, que o time realmente se concentra muito mais pelo lado direito e quase não ataca pelo lado esquerdo do campo. Tá? O lado direito é nitidamente o lado mais forte. A escalação B do Flamengo é um 4-3-3, até mais característico com o que o Dorival fez ao longo de toda a carreira, né? Um 4-3-3 com deve mudar bastante com os novos reforços aí chegando, até o time titular ou reserva, mas é um 4-3-3 que já tem Vidal e Cebolinha, né? Um time bastante reforçado aí, que vai se reforçar ainda mais. E destaque para o Lázaro, né? O Lázaro faz o centroavante, mas não é um centroavante, né? Ele faz um falso 9. Ora ele desce como meio, o time se torna o losango, com o Marinho e o Everton afunilando. Ora ele avança como centroavante mesmo, uma posição parecida com o que o Firmino faz no Liverpool. Bom, como o Flamengo do Dorival sai jogando, né? A saída de 3, por exemplo, com 3 zagueiros, ou com 2 zagueiros e um lateral, 2 zagueiros e um volante, é muito rara. É um time que usa essa saída com 4 homens, né? Os 2 zagueiros, os 2 laterais e um volante baixa, né? Para dar esse suporte. Então é uma saída que a gente chama de sustentada. A saída de 3, quando ocorre, ela tem o Santos no meio desses 2 zagueiros, que abrem para o Santos fazer essa saída junto a eles, e aí ele espeta os 2 laterais. O próprio Felipe Luiz, né, veterano, que há muito tempo não trabalhava dessa forma, né, o Rogério Ceni utilizava ele mais ou menos aqui nessa função de saída de bola. O próprio Felipe Luiz afunda para receber talvez uma bola longa, mas para empurrar a linha de meio do adversário para o próprio campo. Então, quando o Flamengo faz a saída de 3, ele fica sem a sobra do goleiro, né? O goleiro é um dos integrantes dessa saída de 3.
Aqui mais um exemplo, né, do último jogo, falei bastante sobre isso, você acompanhou o canal, você já ouviu bastante sobre isso. O Corinthians fez uma marcação mais recuada, não foi no goleiro, e aí o Santos ficava cadenciando até a hora que ele decidia lançar o Pedro, né? E aí o Pedro o Pedro já é uma grande alternativa de saída de bola, né? Que o Flamengo não tinha quando não utilizava como titular. Então é uma forma do Flamengo fazer uma ligação que sobrevoe uma marcação alta adversária, praticamente inviabilizando o adversário a marcá-lo alto com tanta eficácia, caso ele não consiga neutralizar essa bola longa no Pedro. Então, o próprio Vitor Pereira, treinador do Corinthians, falou isso, né, em tom de lamentação após a partida entre Corinthians e Flamengo em Itaquera, né, falou que não conseguia marcar o Flamengo alto porque o Flamengo tem o Pedro e as bolas nele ele acabava dominando todas e fazendo o time dele recuar. Isso é muito bom para espaçar o adversário, também não pode ser a única alternativa e não vencendo no time do Dorival. Eu me lembro de uma passagem ainda com o Paulo Souza na final do Campeonato Carioca, quando na primeira partida o Flamengo, na segunda partida o Flamengo tem dificuldade para sair jogando. Na primeira partida, no primeiro tempo, na verdade, dificuldade para sair jogando, o Bruno Henrique fora na época e o Pedro fora, o Flamengo sem opção de bola longa, o Fluminense marcava em cima, conseguia fazer faltas táticas, e o Flamengo tinha dificuldade para sair jogando. Com o Pedro isso é reduzido, né? Porque o Flamengo consegue fazer essa saída longa e faz parte da saída de bola do time e da construção. Eventualmente acontece a saída de 3 já numa segunda fase, tá, gente? O time já mais avançado, eventualmente um dos volantes, o Thiago Maia, especialmente faz isso, nesse lance que fez foi o João Gomes, faz essa baixa, mas não é o mais comum, tá, pessoal? Isso é muito esporádico. Como o time constrói, né? O Flamengo, ele geralmente tem um meia por dentro, né? Então o Everton Ribeiro, ao invés de ser um meia, um ponta, como ele sempre foi nos últimos anos, ele passou a ser um meia. E aí ele acaba baixando para gerar apoios. Aqui até o próprio Arrascaeta que está fazendo e o Everton está do outro lado, né? Isso é uma dinâmica invertida nesse jogo. E aí acaba fazendo triangulações, né? Gerando associações pelo lado do campo. Quando ele sobe por dentro, ele fica sem encaixe, né? E é muito comum a gente ver o Everton livre, né, entre as linhas ou avançando livre, porque os times se acostumam a marcar muito forte o corredor lateral, executar dobras. Os times que jogam no 4-3-3 têm dobras no corredor lateral, e o Everton acaba tendo muito espaço por dentro, porque o Flamengo acaba tendo muita gente por dentro, e também tem a profundidade do Rodinei, né? Então é um time que acaba entregando isso, potencializando o futebol do Everton. Sem bola, o Everton fica quase como um volante. Aqui mais um exemplo, né? O Everton subindo sem encaixe, o William que estava com ele acabou tendo que fazer, foi atraído, né, a atenção dele para o Rodinei que estava aqui, a bola foi alçada para o Rodinei e a defesa do Corinthians balançou e o Everton Ribeiro passou sem encaixe, ele vai finalizar essa bola em seguida para fora. Um outro ponto, como eu falei para vocês, né, um dos fatores de construção do jogo é a presença do Pedro, né? O Pedro se desloca para receber a bola no corredor lateral e bem próximo do próprio campo. Atrás dele surge um buraco grande, né? Porque ele atrai a atenção sempre de mais de um marcador para fazer suas disputas aéreas, o que abre bastante espaço às suas costas. O outro detalhe de ter o Pedro e o Gabriel em campo é que o Pedro ele consegue nivelar a linha de defesa adversária, né? Ele é um cara que, como eu falei para vocês, né, ele acaba segurando mais de um marcador. E fazendo isso, né, o Pedro nesse jogo, por exemplo, ele atraiu a linha adversária, ficando e deixou espaço para o Gabriel abrir facão, né? O Arrascaeta acerta esse passo para o Gabriel, que sofre um pênalti até que não é marcado nesse jogo. Então, o Pedro acaba contribuindo muito para o Gabigol produzir mais. E aí, se você quiser mais detalhes sobre isso, clica no banner que eu falei sobre isso já quando falei sobre o Gabigol. Como se defende, né, esse time do Dorival? O time do Dorival se defende num 4-3-3 ali no primeiro momento, né? E como tem o meio de campo curto, a ideia do Flamengo sempre é obrigar os adversários a sair por dentro, né? Tentar impedir que eles saiam por fora. Então o Flamengo sempre se posiciona lateralmente a esses jogadores, né? Para que eles não saiam, não encontrem o passe por fora, né? Então
sempre os jogadores tentam bloquear esse passe por fora, e aí o meio de campo consegue avançar para fazer uma marcação mais ativa por dentro. Especialmente quando o time reserva joga, porque ele tem dois jogadores extremos, né? Os dois jogam no 4-3-3 propriamente dito, e os dois caras mais abertos, eles têm um poder de recomposição, acho que até maior do que Arrascaeta e Gabriel, por exemplo. O time acaba defendendo num 4-1-4-1, né? O Diego, no caso, ou o Thiago Maia, ou o Vidal, ou o João Gomes, quem estiver jogando de primeiro volante, fica destacado na frente ali do que a gente chama de funil, na frente da área, e os dois pontas defendem ali nessa linha de meio. Isso também acontece com os titulares, porém, quem defende na linha, quem defende mais aberto na linha de meio são esses médios, que tem que abrir, e aí os ponteiros, no caso, ou os meias, como Arrascaeta e Gabriel, segundo atacante, recompõem por dentro. É uma recomposição sempre mais lenta, sempre mais complexa do time titular quando está em campo. Mas, basicamente, quando é o time reserva, especialmente, o time fica num 4-3-3, e esse lateral, né, o lateral da zona da bola, precisa saltar pressão quase sempre, porque esse meio de campo fica curto, né? E aí ele está sempre balançando para um dos lados. Aqui ele estava balançando para esse lado, e aí o Mateuzinho se antecipou, só que o Everton Ribeiro chegou a tempo, e ele acabou, não, Vitor Hugo, na verdade, e ele acabou recuando. A gente vai mostrar aqui, ó, o time titular marcando, né? Acabou ficando batido pela saída rápida do goleiro, e aí a linha de 3 do Flamengo não conseguiu bloquear esse avanço inicial. E aí o que? Encontrou espaço, né, de um meio de campo curto. E aí estava muito avançado em campo, Felipe Luiz não conseguiu progredir, né? E aí o Flamengo movimentou esse meio de campo novamente, né? Balançou com esse meio de campo e a recomposição ainda não chegou. O Gabriel ainda não recompôs aqui. E aí abriu-se o espaço do outro lado. Então esse meio de campo curto tem esse problema, né? E para remediar esse problema, especialmente quando a bola vai passar, o lateral precisa se antecipar, como esse movimento do Felipe Luiz. Quando ele se antecipa, ele acaba igualando numericamente, ele acaba sendo mais um dessa linha de meio de campo. E aí deixa a defesa em mano a mano, mas antecipa o combate. Isso é o mais adequado a ser feito, inclusive isso é uma especialidade do Varela, lateral direito que o Flamengo contratou, e é uma das deficiências que o time titular do Flamengo tem com o Rodinei, que tem dificuldade de ler as situações onde ele precisa avançar. Aqui é mais um momento desse jogo contra o Atlético Goianiense, na verdade, aqui o Ayrton Lucas recompondo, né, voltando para recompor, ele tinha saltado a pressão, a primeira linha estava batida, o meio de campo estava curto, e o Atlético Goianiense já ia realizar a inversão, né? Então, o Flamengo, essa primeira linha, né, de defesa do Flamengo, que são os atacantes, eles não em todos os jogos fazem partidas realmente boas, né, defensivamente. A partida assim, notável defensiva desse time foi contra o Atlético Mineiro, ainda assim espaços foram encontrados, como eu mostrei para vocês. Aqui é uma hipótese de defesa que os reservas fazem, né? E realmente funciona muito bem. Eu até queria ver com os titulares essa estratégia. Quando o adversário ele sai com uma saída que eu já expliquei para vocês no começo do vídeo, uma saída sustentada, né, com 4 homens, o Flamengo faz também uma linha de 4. Ou seja, todos os 10 jogadores de linha fazem uma marcação, o time fica com 2 volantes alinhados. Então o Vidal e o Diego alinham, né? Então nos titulares o João Gomes alinharia com o Thiago Maia, isso só aconteceu no jogo contra o Cuiabá. E o time marca num 4-2-4, isso fica bastante compacto, bastante efetivo, tem a amplitude, tem as dobras no corredor lateral, mas claro, né, jogadores de maior categoria e de maior necessidade de conservação física, né, para poder fazer a diferença no ataque, às vezes não conseguem fazer esse tipo de marcação. O time titular muito raramente faz essa marcação, o time reserva faz isso muito bem e eu acho bastante interessante e inteligente essa estratégia, né? O time titular ele defende muito mais naquele 4-3-3, tenta defender mais alto, mas é muitas vezes quebrado nessa primeira linha e depende do salto de pressão dos laterais, como eu expliquei aqui para vocês. Eu sei que vocês estão doidos para ver um comparativo, né? Dorival com Paulo Souza, né? O que evoluiu, o que mudou em números, né? O que melhorou, o que piorou, tudo melhorou. Pessoal, amanhã, nesse sábado, você vai poder ver esse vídeo
às 10 da manhã, tá bom? Eu já vou até deixar ele, já até gravei ele, já deixei ele, já fiz o upload dele, já pode até deixar o like, marcar aí no sino aí no canal, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigado e eu fui.